Nas suas aflições, você pode ter certeza que você não está só. Jesus, perto da sua morte, ele enfrentou todo tipo de abandono e indiferença e também foi traído pelos seus. O capítulo 14 de Marcos é a grande virada do evangelista e é o início efetivo daquilo que nós chamamos de narrativa da paixão. Quando nós falamos paixão de Cristo, nós não estamos falando do sentimento avassalador de amor ou de afeição, que é o sentido da palavra que nós usamos dentro dos nossos relacionamentos interpessoais. Paixão significa dor, sofrimento. É uma palavra que indica o quanto o Senhor Jesus padeceu na sua morte por cada um de nós. Esse trecho começa com a unção que Jesus recebe por uma mulher lá em Betânia. Uma mulher chega a ele e despeja um perfume muito caro na cabeça de Jesus. Enquanto todos os discípulos estão lá, não compreendendo o que estava acontecendo e recriminando aquela mulher, Jesus considera aquela atitude como uma atitude de preparação para o seu sepultamento, porque era costume na época os corpos eles serem ungidos com esse unguento que tinha um perfume para preservar o corpo, pelo menos nos estágios iniciais do sepultamento. Os discípulos diziam: olha, vocês podiam vender esse perfume a 300 denários, ou seja, 300 dias de trabalho era o valor desse perfume, e vocês estão desperdiçando na cabeça de Jesus Cristo. E Jesus diz o seguinte: ó, deixa essa mulher em paz, porque ela está preparando o meu corpo para o sepultamento, e onde o evangelho for pregado, essa mulher, ela vai ser lembrada. Ninguém estava entendendo direito o que ia acontecer nas próximas horas e nos próximos dias. Depois nós temos toda a preparação para a ceia do Senhor, e quando finalmente Jesus, ele senta com seus discípulos na refeição pascal para ter com eles a última refeição, a última ceia. Ele parte o pão, ele compartilha o vinho, o cálice, como símbolo do sacrifício que ele estava prestes a ser a própria vítima, o sacrifício para a redenção de todos os pecados. Eu fico a imaginar, será que as pessoas, os discípulos que participaram dessa ceia entenderam o que estava acontecendo? Provavelmente não com tanto detalhe ou não com tanta profundidade. Judas, que era o traidor, ele sai, Jesus, ele prediz a sua morte e também a sua ressurreição, e mais uma vez, Jesus não foi compreendido. Jesus vai orar no jardim do Getsêmani, mas novamente ele vai com todos os seus discípulos e em seguida ele sobe mais adiante com seus 3 discípulos mais chegados, Pedro, João e Tiago, e ora, e mais uma vez os discípulos não são capazes de acompanhar a oração de Jesus, que foi a oração mais dolorida que ele fez. E aqui é uma pausa para a gente entender qual que é o propósito da oração. Jesus nos ensina que a oração não é nós coagirmos Deus a fazermos de acordo com a nossa vontade. Olha só o que Jesus ora: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice, ou seja, afasta de mim esse sofrimento que está chegando perto, essa aflição, a dor da crucificação, a dor da incompreensão, a dor do abandono, a dor da traição. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Jesus nos ensina, no meio da dor, que a oração é o meio que Deus estabeleceu para que o nosso coração seja amoldado à vontade de Deus. Quando nós oramos, nós nos jogamos em total confiança nos braços de Deus para que Deus faça conosco segundo a sua vontade. 3 vezes Jesus orou e 3 vezes os discípulos não conseguiam orar junto com Jesus, porque os discípulos estavam com sono. Jesus já sabia o que iria acontecer com ele, mas os discípulos não compreendiam
compreendendo a situação, eles estavam muito mais preocupados em dormir, tirar aquela soneca, em ter aquele descanso do que acompanhar o Senhor Jesus na sua oração mais dolorida. Veja só, quantas vezes nós nos vemos em uma situação que somos incompreendidos, quantas vezes nós temos dores e sofrimentos que outras pessoas não conseguem nem imaginar o que nós estamos passando. Jesus passou por muito mais do que tudo isso que cotidianamente nós passamos, e ele passou isso para que eu e você pudéssemos nele ter a salvação. Naquele momento, Judas, que havia antes estabelecido contato com as lideranças religiosas de Jerusalém e vendido Jesus, ele vem e ele tinha estabelecido um sinal para toda a tropa que estava acompanhando ele. Olha, aquele que eu beijar, este é Jesus, e vocês podem prendê-lo e levá-lo em segurança. Já imaginou? Jesus termina de orar, Jesus se dispõe a fazer a vontade do Pai e vem um dos seus amigos. Judas era parte do círculo mais íntimo de amizade de Jesus. Ele chega, beija e todo mundo prende Jesus como se fosse um criminoso, porque todos vieram com espadas, com pedaços de pau, com beijo. O mestre, ele foi traído. A dor da traição talvez seja algo muito difícil de explicar, uma das dores mais dilacerantes que o ser humano pode sentir, ainda mais de alguém próximo. Jesus sofreu tudo isso e Jesus entende completamente quando nós também nos vemos na mesma situação onde nós somos traídos. Mas Jesus sabia que cada ato, cada sequência de indiferença, cada ato de abandono e cada ato de traição que estão aí descritos era para que as escrituras fossem cumpridas. E o que acontece? Diz o versículo 50, todos o abandonaram e fugiram. E no versículo 51 nós temos um relato muito interessante, muitos estudiosos dizem que é uma auto-narrativa de Marcos. Um jovem vestido apenas de um lençol de linho estava seguindo Jesus e quando tentaram prendê-lo ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Então todo mundo deu no pé, fugiu, não quis ficar com Jesus. Nem Pedro, que disse, eu vou com o Senhor até morrer, nem Pedro ficou junto com Jesus, mas ele foi lá, perto do Sinédrio, aonde Jesus estava sendo julgado pelas autoridades. E Pedro, ele conforme aquilo que Jesus havia avisado para ele, quebrando-lhe um pouquinho o orgulho, faz exatamente aquilo que Jesus disse que ele ia fazer. Logo que o galo cantou 2 vezes, Pedro já havia negado Jesus 3 vezes. Olha só a negação. Sem falar de todo o interrogatório criminoso que Jesus foi vítima. Ao ser levado pelo Sinédrio, todos tentaram de alguma forma incriminar Jesus para matá-lo, mas eles não conseguiam ter testemunhas que testemunhassem de forma coerente, até que o sacerdote, ele pergunta a pergunta mais fundamental e clara: você é o Messias? E Jesus diz: eu sou. E vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso vindo com as nuvens do céu. A glória de Jesus, ela só poderia ser manifesta a todos depois de todo esse processo de dor, abandono, indiferença, traição e, consequentemente, no capítulo 15, do julgamento, da morte, da crucificação. Jesus, ele estava tomando sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados, para ser ele próprio o sacrifício vivo diante de Deus. De maneira que quando nós cremos em Jesus, aquilo que Jesus fez, aquela dor que Jesus passou, tudo que Jesus, ele sofreu para nos libertar passa a ser nosso e por isso nós temos a salvação. Veja que a nossa salvação teve um altíssimo custo, o custo do abandono do Filho de Deus, da traição que o Filho de Deus, ele recebeu, das dores, da indiferença, da negação de Pedro. Por isso, a Bíblia diz que Deus se compadece dos nossos sofrimentos. Quando nós vamos ler o relato da paixão de Cristo, que começa aqui com o seu julgamento e com a sua prisão, nós temos que contemplar
o sofrimento em si, mas também saber que esse Jesus sofreu tudo isso, sabendo também que nós sofremos tudo isso. E ao sofrer em nosso lugar a maior dor, para receber em si a ira do pecado e o justo juízo de Deus, Ele confere a nós a liberdade. Jesus sofreu por nós, para que nele nós pudéssemos ser livres. E mesmo quando neste mundo nós passamos por situações adversas, de abandono, de incompreensão, de traição, de negação, nós podemos descansar o nosso coração, porque nós sabemos que Jesus entende exatamente o que nós estamos passando e Ele pode consolar o nosso coração com a sua graça e com a sua presença. O capítulo 14 de Marcos é um capítulo preciosíssimo, longo, é verdade, com muitas narrativas, mas a tônica é o quanto Jesus estava sofrendo por mim. Jesus foi abandonado por todos, até pelos seus mais íntimos amigos. Ele ficou só, para sozinho receber toda a punição do pecado de todas as pessoas, de todo ser humano que nele cresce, para ser por meio dele salvo. Eu, você, que fomos chamados para crermos em Jesus, precisamos saber que ele sofreu tudo isso por nós. Nós precisamos ser gratos, nós precisamos louvar a Jesus por tudo isso e termos a certeza de que esse mesmo Jesus está do nosso lado a consolar todas as dores que eventualmente nós podemos passar nessa vida. Que Deus nos abençoe e que esse capítulo seja um capítulo que faça o nosso coração novamente contemplar para a grandeza da obra redentiva que o Filho de Deus fez por mim e por você. Nos vemos no próximo capítulo, querendo Deus. Tchau, tchau.